Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Márcio Arruda para mais uma aula de filosofia aqui no canal Filosofia Essencial. E hoje na nossa aula nós vamos discutir um tema muito falado durante o ano de 2021, um dos temas provavelmente depois da pandemia mais discutidos nas cúpulas da Organização das Nações Unidas, que é a questão climática. Enfim, nós vamos falar sobre como é que a filosofia e a questão climática, a filosofia e a biologia estão relacionadas a partir de uma temática que talvez poucos de vocês tenham ouvido, que é a questão da ecosofia. Já ouviu falar sobre ecosofia? Enfim, se você não ouviu e se interessou pelo tema, fica comigo que daqui a pouco, depois da vinheta, a gente vai falar um pouco sobre isso. E aí eu já quero pedir para você agora, já deixa aqui a sua inscrição nesse canal. Esse ano, ano de 2022, eu quero fazer com que esse canal cresça cada vez mais, para que esse canal possa ajudar mais jovens que se interessam por filosofia, que se interessam por discutir temáticas de fato interessantes na nossa vida e também possa construir aí, possa ajudar vocês a construir argumentos para as redações. Quero pegar firme nesse sentido também, ajudar vocês a elaborarem a partir da filosofia argumentos consistentes para que a redação de vocês possa alcançar os mais altos patamares, os mais altos números, ok? Então vamos juntos para a nossa aula de hoje. Roda a vinheta! Então vamos lá, para a gente começar a falar um pouco sobre essa questão da ecosofia, talvez você tenha se perguntado, até tenha achado estranho, o que tem a ver, né, ecologia com filosofia, essa questão biológica e filosófica. A gente até costuma separar, né, aquela galera que é mais de humanas e a galera que é mais de biológicas. Pois é, essa temática, pessoal, diferente do que muita gente pensa, ela está extremamente relacionada com a área de filosofia, sociologia, biologia e economia também, além, obviamente, hoje mais do que nunca, com a questão relacionada à globalização, não é? Por quê, professor? Veja, porque quando a gente pensa numa questão climática, a gente está pensando também nas relações humanas, na maneira como nós, seres humanos, nos relacionamos socialmente e como nós agimos sobre o mundo. Aliás, existe uma corrente, né, que você deve já ter ouvido falar, que é o idealismo alemão, o idealismo em Hegel, especialmente, vai discutir essa ideia, em que as ideias moldam o mundo, em que as ideias constroem estruturas que vão transformar a realidade, que vão transformar o mundo em que a gente vive. Mas há também aqueles que pensam a partir do materialismo, que seria então a ideia de que as relações materiais, as relações de consumo, as relações do cotidiano entre os seres humanos é que geram as ideias que transformam o mundo. Então tem duas frentes aí em discussão, tá? A questão do idealismo e a questão do materialismo. Porém, quando a gente fala de ecosofia, a gente está pensando não numa filosofia pautada numa análise de ideias sobre o mundo, de ideias que podem transformar a realidade, ideias que podem, de certa forma, moldar o sistema. Não. Nós estamos falando de uma filosofia aplicada de fato na prática. Uma filosofia que possa intervir no mundo como nós o conhecemos. Portanto, mais do que uma teoria, mais do que uma ideia, é uma filosofia pautada na ação, pautada na prática. Então, para a gente começar a nossa discussão de uma maneira bastante interessante, eu queria que você tentasse remontar na sua mente quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, quando os portugueses desembarcaram na nossa terra, ou na terra dos índios, eles não encontraram nenhum tipo de resistência a princípio. Os portugueses encontraram, inclusive, muita disposição dos índios para uma colaboração. Por quê? Porque na visão do índio, a terra não tinha um dono. A terra não era posse dos índios e, portanto, aliás, a Carta da Terra diz isso de maneira bastante interessante, né? A terra, ela é de quem planta. A terra, ela está para aqueles que precisam dela. Aliás, essa foi uma das formas como os portugueses conseguiram ir tomando posse dos territórios. Quando os índios perceberam que os portugueses não estavam partilhando a terra, mas estavam tomando posse da terra, aí sim, as coisas começaram a ficar um pouco mais complicadas. Mas na mentalidade, na maneira como o índio via a sua relação com a terra, a sua relação com o meio ambiente, a sua relação com o mundo em que ele vivia, nunca foi uma relação de posse sobre a terra. Exatamente oposta à visão que nós temos hoje sobre o mundo, né?
capitalismo ele propõe uma imagem, uma ideia de propriedade privada, até mesmo não é, antes do capitalismo em si, mas a ideia de uma propriedade privada ela vai sendo construída ao longo da história, ao longo da modernidade, de maneira que pensar a terra que não tem dono é algo quase que impensável, na verdade, né? Quase que algo inaceitável. Então esse é o primeiro choque que os índios vão encontrar aqui na relação com os portugueses. Tá, professor, mas o que isso tem a ver com a ecosofia? Já parou para pensar nessa simbiose, nessa relação de troca como os índios vivem na natureza? Já parou para pensar que existe uma relação de constante usufruto, mas também de respeito às dinâmicas naturais da vida na Terra? Exatamente esse é o ponto da ecosofia. A ecologia, ela tem esse olhar de análise, a biologia tem esse estudo sobre a natureza, a economia vai olhar sobre essas questões relacionadas aos meios de produção e a maneira como as pessoas vivem na sociedade a partir desses bens de consumo, a partir dessas relações, mas a ecosofia quer estudar como o homem pode lidar com essa realidade onde ele não precisa de fato tomar posse sobre a terra ou dominar determinada situação, mas viver em constante relação de simbiose com a terra, uma relação de troca com o meio ambiente. E é esse o ponto em que a ecosofia vai trabalhar, vai desenvolver as suas ideias. Então, quando a gente fala de ecosofia, pessoal, nós estamos falando sim de certa militância. Nós falamos o tempo todo sobre a questão do uso da terra. Há pouco tempo a gente viu aí uma discussão sobre o marco temporal do território indígena que deveria ser preservado para que os meios naturais, para que a matéria-prima pudesse ser preservada. Então falar de ecosofia, pessoal, é falar sim de uma certa militância que vai contra esse fluxo natural que nós vemos hoje de uso da terra simplesmente para produzir riqueza, para produzir agronegócio. Inclusive, né, essa é uma discussão forte no nosso país hoje de defesa do agronegócio. Nós vemos o tempo todo na mídia essa busca. Agora, é claro, eu não sou contra, e a filosofia, a ecosofia, ela não é contra o uso da matéria-prima para a produção de desenvolvimento. Não é isso. Não é um fanatismo no sentido de que a terra não pode ser utilizada. Não. Mas é preciso que nós entendamos que qualquer efeito, qualquer situação, qualquer intervenção no mundo físico, no meio ambiente, trará consequências para toda a sociedade, para todo o planeta. A ecosofia, pessoal, na verdade, ela vem em contrafluxo com a proposta do mercado, não é? Do agronegócio, a proposta de usufruto da natureza como se ela estivesse disponível e como se ela fosse infinita, quando na verdade nós sabemos que não é assim que funciona. Ela quer propor, portanto, um olhar sobre a biologia, sobre o meio ambiente, com certa sabedoria. Daí o nome, né? Ecosofia. É um olhar de sabedoria sobre o meio ambiente. E mais do que uma postura ideológica, mais do que uma postura idealista, é uma postura de fato de inserção, de intervenção e de buscar, de certa forma, um minimalismo em relação a como nós lidamos com o meio ambiente. Entendendo que ele não está para o uso do ser humano de maneira indiscriminada, mas que é preciso que haja, de certa forma, um estudo, que haja, de certa forma, uma relação de percepção de quanto que nós vamos impactar na Terra, de quanto que nós vamos impactar o meio ambiente ao usá-lo de maneira indiscriminada. Então a ecosofia ela é extremamente importante nos nossos dias, voltar, né, resgatar essas ideias, resgatar essa discussão. Para quê? Para que volte então o olhar de preservação ambiental. Um dos principais autores que vai discutir sobre ecosofia, pessoal, é um cara chamado Félix Guattari. O Félix Guattari, ele escreveu uma obra falando exatamente sobre esse assunto. Ele escreve uma obra chamada As Três Ecologias, muito importante para discutir esse tema da ecosofia, onde ele vai dizer que o meio ambiente, a ecologia, a sociedade e o ser humano, na sua interioridade, né, na sua dinâmica de vida pessoal, eles não são coisas distintas. Tudo está, de certa forma, conectado e um faz parte do outro, como eu dizia no começo do vídeo, simbioticamente. Então não há nada que eu faça de intervenção na natureza que não mexa diretamente com a vida em sociedade,
E não há nada que a vida em sociedade realize que não impacte diretamente nas relações pessoais do indivíduo com o seu próximo ou até mesmo pessoalmente. Então, a partir dessa visão do Guattari, a ecosofia ela quer propor o quê? Que não existe essa separação que nós fizemos, não é? Entre meio ambiente, entre vida em sociedade e indivíduo. Que tudo aquilo que nós fazemos no mundo, isso impacta diretamente em nós mesmos, e não como consequência, mas impactando o mundo, já é o impacto na vida do sujeito, na vida do indivíduo. Então é uma obra muito interessante, vale a pena você procurar para ler. Eu tenho aqui uma versão de 1995, na verdade, né, eu não tenho ela fisicamente, eu tenho essa versão digital, mas As Três Ecologias, ela foi publicada pela editora Papyrus em 95. Se você procurar na internet, você vai encontrar com certeza, e vale muito a pena você começar a olhar para essa nova visão. Na verdade, não é uma visão nova, né, pessoal? Na verdade, é um resgate de uma visão que já vem sendo propagada há muito tempo, mas que nós, em algum momento, perdemos a mão e paramos de olhar para ela, que é esse olhar de que nós somos um todo. Aliás, dentro dessa discussão, uma coisa que o Guattari fala é que, na verdade, ele prefere não usar a expressão holística, né, porque ela foi, de certa forma, usar a expressão contaminada, não no sentido de algo ruim, mas ela foi, de certa forma, apoderada pela perspectiva religiosa. Então, quando você fala de uma visão holística, que seria uma visão global, uma visão sistêmica, né, das relações do meio ambiente, nós estaremos falando de ecosofia. Agora, ele vai usar exatamente essa expressão da ecosofia para dizer que tudo, então, está relacionado de forma sistêmica e que tudo faz parte, então, da mesma dinâmica que é a vida em sociedade. Enfim, eu acho que deu para trazer um pouco de clareza sobre esse olhar da ecosofia do Félix Guattari. E eu vou voltar aqui, vou falar novamente sobre esse assunto a partir de uma outra perspectiva, que é essa perspectiva religiosa que eu falei há pouco. Mas isso a gente vai deixar para o próximo vídeo, e espero que você tenha gostado até aqui dessas pílulas, né, desse olhar que eu trouxe um pouquinho aqui sobre a visão da ecosofia. Se você ainda não fez isso, gostou do vídeo, deixa aqui embaixo a sua inscrição, deixa aqui o seu like nesse vídeo, ativa o sininho, porque toda semana a gente vai trazer aqui vídeos falando sobre temáticas de filosofia, de sociologia, de história também. Mas é importante que você ajude a divulgar, que você ajude a espalhar essa mensagem. Se você é um jovem que está se preparando para o vestibular e acha importante se aprofundar em temáticas relacionadas à filosofia, seja bem-vindo ao nosso canal. Com certeza aqui você vai encontrar muito conteúdo relacionado que vai te ajudar a ir melhor nas suas avaliações, a passar nos vestibulares, principalmente garantindo na área de humanas esses conteúdos. Beleza? Então te vejo no nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.